O que de fato causou a rebelião do Robert? Nós já sabemos que é popularmente conhecido que o Rhaegar Targaryen raptou e estuprou a Lyanna Stark, mas será que eles apenas não fugiram juntos? Quem foi que espalhou a notícia de que o Rhaegar teria fugido com a Lyanna e assim toda essa rebelião começou? E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar a vocês uma teoria bem interessante que eu achei no Reddit e também um vídeo de um youtuber gringo, então eu resolvi trazer pra vocês aí traduzida, né, porque eu pessoalmente gostei bastante dessa teoria. Eu já tinha pensado em alguma coisa parecida, mas eu acho que essa teoria esclareceu bastante as coisas que eu tinha pensado e também alguns de vocês podem ter vindo a pensar, né, sobre isso, mas vamos lá, lembrando que o vídeo deve conter alguns pequenos spoilers, como por exemplo quem é a mãe e o pai do menino Jon, então se você não tá atualizado em Game of Thrones ou não liga para os spoilers menores, continue por aí. A história mais contada em Westeros atualmente é sobre a rebelião do Robert e a guerra que tirou os Targaryens do Trono de Ferro, né? Mas o que aconteceu para culminar essa guerra? Eu vou dar uma pequena retomada aqui com vocês, né? Então vamos lá. O Rhaegar Targaryen foge com a Lyanna Stark e todos acreditam que ele a raptou. Mas por que, né, que isso gera toda essa confusão? A Lyanna estava prometida ao Robert Baratheon e o Rhaegar estava casado com a Elia Martell. O Brandon Stark estava nas Riverlands, né, nas terras fluviais, onde é controlada pelos Tullys, para se casar com a Catelyn Tully, como a gente conhece atualmente como Catelyn Stark. Quando ele fica sabendo que sua irmã foi raptada, ele desce até King's Landing e exige que o Aerys II, o Rei Louco, devolvesse a Lyanna, né, e punisse o seu filho Rhaegar por isso. Aerys considera isso como traição e prende o Brandon, chamando seu pai Rickard Stark, o protetor do norte, para responder, né, pelas atitudes do filho dele. E como nós já sabemos, isso não deu muito certo. Ele executou o Brandon e o Rickard e pediu pro Jon Arryn, que tinha a guarda do Ned e do Robert, a cabeça dos dois. Mas a gente já sabe o que aconteceu em diante. Agora, por que eu acho... Quem eu acho que espalhou essa mentira, né? Quem que essa teoria fala sobre essa mentira? Alguns já devem ter visto pela thumbnail, a thumbnail entrega bastante, mas eu acredito que foi o Littlefinger e eu vou explicar pra vocês agora. Ele não era um ninguém nessa época, né? Ele não tinha nenhum poder. Mas o Peter, né, o Littlefinger, ele estava nas Riverlands quando tudo isso aconteceu, quando o Brandon ia se casar com a Catelyn, e todos nós sabemos que ele era totalmente apaixonado pela Catelyn. Apaixonado era até uma palavra fraca, né, ele era totalmente obcecado por ela, e quando ele ouviu que ela estava prometida a outro, ele então desafiou o Brandon Stark a um duelo. Eu nem preciso comentar que ele perdeu muito feio. E após ele ter perdido, né, o duelo na espada, ele percebeu que existiam outras formas de duelar, né? Vamos lembrar bem disso daqui. Ele não era bom com espada, mas ele se tornou bom com palavras e assim cresceu no poder, né? Viu que se ele quisesse crescer, ele não ia poder usar armas, ele ia ter que usar outra técnica. E para ajudar, a irmã da Catelyn, a Lysa, amava muito o Peter. Talvez não tanto quanto o Peter amava a Catelyn, mas definitivamente amava ele. Mas como ela era muito jovem, né, o Peter pode ter facilmente manipulado ela de qualquer forma possível. E isso vai entrar em jogo já já. Lembrem-se desse fato. Mas o desgosto, né, do Peter pelos Starks apenas cresceu, já que eles tinham tomado tudo que ele tecnicamente amava, né? Mas vamos lembrar aí que todos estavam nas Riverlands, né, pro casamento do Brandon, incluindo a Lyanna Stark. Então, existe uma chance de quando o Rhaegar subiu até lá para raptá-la, né, porque ela tava nas Riverlands e o Rhaegar geralmente fica mais pelo sul, lá por King's Landing. Então ele foi até lá e raptou a Lyanna, né? Assim como é acreditado. Mas e se o Peter não viu tudo o que aconteceu e, de fato, né, viu que isso não foi um sequestro, ela tinha fugido com o seu amor. E, como todos acreditam, não é muito bem isso. Mas por quê? Por que todos acreditam, né, que não é muito bem isso? Como, né, o Peter tava lá, puto da vida, triste, isso pode ter deixado ele furioso, ele tava vendo que todo mundo tava conseguindo a pessoa amada, menos ele, então isso pode ter feito ele espalhar essa mentira. Mas quem é o Peter no momento? O Peter é um Zé Ninguém, né, ele morava por ali, era apaixonado por uma Highborn,
Porém, ele tinha a Lysa Tully em seus pés, cara, e é aí que a manipulação entra. Ele pode ter bolado um plano com a Lysa pra contar pro Brandon que foi a Lyanna que foi raptada, né, momentos antes do casamento dele com a Catelyn. E, cara, o Peter sabe que os Stark são cabeça fria, cabeça quente, né, cabeça fria, eles são cabeça quente, eles agem sem pensar muitas vezes. E ainda mais o Brandon, que era muito famoso por ser totalmente esquentado, puto com a vida, né? Então ele sabia que se o Brandon soubesse que a Lyanna tinha sido raptada pelo Rhaegar Targaryen, ele iria pausar o casamento com a Catelyn e iria até King's Landing exigir sua irmã de volta, dando início aos acontecimentos que a gente conhece da rebelião. E após ele ver, né, o que as palavras causaram aí, o que apenas algumas palavras causaram, tirou os Targaryens do poder apenas a palavra. Então foi aí que eu acho que ele decidiu aproveitar do seu dom de manipulação. Lembrando que naquela época o Peter ainda era um adolescente. Hoje nós o conhecemos como um grande mestre manipulador que praticamente comanda os Arryns, se manipulando o Robin. Vale a pena ficar ciente de que o Peter não é nenhum trouxa e ele sabia que o Ned levava a honra acima de tudo. Ele provavelmente deve ter juntado 2 mais 2, assim como nós, e chegou à conclusão também de que o nosso caro amado Jon Snow é filho da Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen. Porque, como, né, o Peter não é nenhum trouxa, ele deve só ter pensado, como assim, o Ned voltou com um bastardo aí, um ano depois que a Lyanna e o Rhaegar fugiram, ele tá falando que o bastardo é dele, mas o Ned nunca deixaria a honra de lado, deve ter alguma coisa errada por aí. Atualmente, né, ele ama a Sansa e quer ela do lado dele. Como ele disse a ela, seu sonho é sentar no trono de ferro e tê-la como rainha. E sabendo, né, que o Jon é filho do Rhaegar, ele sabe que o Jon vai ser tipo um tipo de concorrência pra ele. Mesmo que o Jon não queira o trono de ferro, o Littlefinger vai derrubar todo mundo que tem alguma chance de pegar o trono. Ainda mais agora que o Jon foi nomeado Rei no Norte, a influência do Jon tá lá em cima. Então a 7ª temporada vai pegar fogo com o Peter tentando manipular a Sansa e deixá-la contra o Jon, né? Vamos ver como é que isso vai ser. E vale lembrar também uma curiosidade aí que o o George Martin, ele contou uma coisa específica a cada personagem que só aquele personagem sabia e que não poderia ser passado a mais ninguém. Pro ator que faz o Ned Stark, o Sean Bean, ele contou que a mãe, né, verdadeira mãe do Jon não é uma prostituta qualquer aí, e sim a Lyanna Stark. Então isso leva àquela cena do Ned falando da próxima vez que nós nos vemos eu irei contar sobre sua mãe, pro Jon um significado muito maior, né? Porque o Sean Bean sabia a verdade, então ele conseguiu expressar isso nas feições dele. Mas e pro Peter? O que será que o George pode ter contado ao Peter? Vocês lembram da cena que o Peter fala quantos milhares tiveram que morrer porque o Rhaegar escolheu a sua tia? E, bom, após ele falar isso, a Sansa diz, né, que ele escolheu e depois a raptou e a estuprou. Mas reparem bem nas feições do Peter quando a Sansa fala isso. Talvez essa cena teria um sentido muito maior mais pra frente, né? Talvez aí seja revelado de que o Peter foi aquele que espalhou a mentira, mas eu não sei se isso vai ser revelado. Mas o que leva essa teoria a ser falsa, né? Muitos acreditam que como o Peter era muito novo, muito jovem, ele não teria conseguido pensar em um plano tão bem bolado como esse, né? Pra no final derrubar os Targaryens, mas não precisava ser um plano muito bem bolado, ele era muito novo. E crianças, né? Todos nós, humanos, somos difíceis de lidar quando menores, e o Peter não é necessariamente, o Peter não é diferente disso. Ele pode não ter pensado muito à frente dos eventos, ele só queria deixar as pessoas putas, porque ele ficou muito mal quando viu que todas as pessoas estavam felizes amando alguém, menos ele. E isso tá dentro de todos nós. Quando a gente tá puto, mal, triste, a felicidade ao redor te deixa pior ainda, porque você para e pensa, meu, tá todo mundo feliz, menos eu. E é aquele momento, ainda mais quando criança, que você fala, se eu não posso brincar com o brinquedo, ninguém pode brincar, entendeu? E isso pode ter levado o Peter a falar, se eu não posso amar, ninguém mais pode. E ter espalhado essa mentira toda e causado toda a morte, toda a destruição que causou, né? Mas eu não sei como que os acontecimentos poderiam ter sido diferentes, mas eu tenho uma ideia aí de série pra começar no futuro, que eu me baseei num canal de Star Wars que eu encontrei por aí, e é uma série E se, né? O famoso E se. E eu já tenho algumas ideias pra fazer. Uma delas é e se o Rei Louco não tivesse morrido? E se tal coisa tivesse acontecido? E se tal coisa... E eu tentaria nessa série explicar o
minha visão dos acontecimentos se tal coisa não tivesse acontecido ou se tal coisa tivesse acontecido. Eu acho que isso seria bem interessante, né? Mas vocês acreditam nessa teoria aí que eu contei? Eu achei ela bem interessante e eu acho que se usarem ela ia ser um grande plot twist, mas grande mesmo, hein? Mas eu vou ficando por aqui, galera. Se você não conhece o canal, se inscreva, que tem muito conteúdo vindo por aí essa semana, incluindo um vídeo teoria de uma teoria bem específica, né, de Stranger Things, e é claro, mais vídeos de Game of Thrones também. Valeu, galera, eu sou o Daniels, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu, falou, até a próxima e fui!